Fala galera, beleza? Bora aí dar início ao nosso curso aí de Métodos Matemáticos 2 e vamos iniciar então o nosso curso aí com uma revisão sobre equações diferenciais, tá bom? Então eu vou falar revisão porque a gente vai começar aí com algumas equações diferenciais mais simplesinhas, depois a gente vai avançar realmente para aquelas equações que são de interesse aqui do nosso curso. Então, mas é legal a gente já começar fazendo uma revisãozinha. Tranquilo? Esse aí é o nosso objetivo inicial do vídeo aula de hoje. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, ó, no vídeo de hoje nós vamos começar aí com as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tá bom? Então, eu vou tentar fazer uma sequência de vídeos no qual a gente vai tentar resolver algumas aí para vocês, né? Bem metódico mesmo, para que vocês relembrem como é que faz esse tipo de conta, tá bom? Então, bora lá. Então, nas equações diferenciais, né? A gente vai começar aí pela EDO, que contém aí apenas derivadas ordinárias, e descreve a relação entre estas derivadas da variável dependente, tá bom? Usualmente a gente usa aí a variável, né, y como função, com relação à variável independente que a gente usa x. Mas aí vocês usam a letra que precisar, tranquilo? E aí a gente tem alguns conceitos que é muito utilizado, que é o conceito de ordem, né? Que representa a ordem da derivada mais alta, para ficar facinho para vocês, e o grau, que é a potência a qual a derivada aí de ordem mais alta está elevada, após a equação ter sido racionalizada, tranquilo? E aí, um exemplozinho, a gente vai ver aqui, ó, a gente tem uma derivada de ordem 3, tá certo? E grau 1. Apesar de ter esse 3,5 aqui nessa derivada, o grau representa a potência qual a derivada de ordem mais alta, tá vendo? Está elevada. Nesse caso, se a gente imaginar, a gente tem essa derivada terceira elevada a 1, então o grau dessa equação diferencial aqui é 1. Tranquilo, pessoal? Então, bem simplesinho aí para a gente começar. Então, espero que o vídeo seja bem curtinho. Então, bora lá. Então, a gente pensa aí na solução geral para uma EDO, e aí a solução geral é uma função y de x, né, mais geral possível que satisfaz a equação. E quando a gente fala mais geral, é que essa função y de x ela vai ter uma constante aí de integração associada, é assim que a gente fazia. E aí essa constante de integração a gente depois determina utilizando aí as condições de contorno do problema, tá certo? E aí quando a gente encontra essas constantes, aí nós temos agora uma solução particular do problema, tá bom? É assim que a gente estudava lá nos livrinhos de equações diferenciais, sem muita demora, tá bom? Então no vídeo de hoje, o que eu quero fazer com vocês, na verdade, é um exemplozinho bem prático de calculeira aí. Então, existe aí vários tipos, né, de equações de primeira ordem, né, e de primeiro grau, que é o que a gente vai começar a estudar. E nós vamos tentar fazer um vídeo após o outro para cada um dos exemplozinhos aí que der. Tranquilo? No vídeo de hoje, nós vamos estudar aí as equações de variáveis separáveis, tá bom? Então, vamos aqui, ó, já fazer aqui um adendo, nós vamos fazer a seção 1.1 e a gente vai estudar as equações de variáveis separáveis. Então é bem importante porque depois a gente vai fazer uma generalização para um caso um pouquinho maior, tá certo? Variáveis separáveis. Vamos começar com essa. Então rapidinho, uma semaninha aí de aula para fazer essa revisãozinha, beleza? Ok. Então, ó, vamos tomar aí, né, uma equação de primeira ordem. Então, ó, em geral, tá certo? Ó, em geral, a nossa equação aí
de primeira ordem, tá bom? Ela é escrita da seguinte maneira: dy dx, dy dx igual a uma função de x e y. Tranquilo? Essa aqui vai ser a nossa ideia. Ou vocês também vão encontrar em muitos lugares a seguinte maneira de encontrar. Ou uma outra possibilidade é vocês encontrar uma expressão assim, né? A xy dx, tá certo? Mais b xy dy igual a zero. E aí, por isso que a gente falou lá de racionalizar. É a gente pegar essa equação, né? Por exemplo, mudar os membros e tentar colocar a expressão na forma aqui, ó, de dy dx, tá bom? Essa aqui é aí a brincadeira, a gente racionaliza. Tranquilo? Beleza. Então, essa aí vai ser a nossa brincadeira. A gente vai pegar, né? Se aparecer dessa forma, vai racionalizar. Né? A gente pode pegar aqui, que é o que a gente está escrevendo ali, ó. A gente pode pegar aqui e colocar, por exemplo, b xy dy igual a menos, né? Passando esse cara aqui para o membro de cá, a xy dx. Então, eu tenho aqui, ó, passando dx para cá, eu vou ter dy dx, tá vendo, ó? Eu passei esse cara para cá dividindo, vou passar o b para cá dividindo. Então, vai ficar menos a xy b xy. Então, note que essa expressão aqui, vou sublinhar aqui de vermelho. Então, essa expressão aqui é o nosso f, né, que a gente chamou de xy. Tranquilo, pessoal? Então, a nossa brincadeira, a primeira continha que a gente vai fazer é pensar numa expressão como essa, mas de modo que a equação em si, ela seja de variáveis separáveis. O que é, professor? Uma equação de variáveis separáveis. A nossa equação aí, ó, de variáveis separáveis é quando a gente puder escrever, ó, o meu dy dx como uma função aqui que depende só de x vezes uma função que depende só de y. Essa aqui vai ser a nossa ideia. Então a gente precisa construir a nossa derivada dy dx dessa maneira. Se for possível resolver, né, escrever dessa maneira, resolver essa equação ela é muito simples. Como é que a gente resolve? Então, ó, a solução, né, a maneira geral, a solução para esse tipo de equação, a gente vai ter dy dx igual a f de x g de y, isso? Então, a gente consegue passar a parte y para junto de dy e o dx, né? A gente vai fazer isso, os matemáticos não gostam muito, mas a gente faz isso e passa esse dx para o lado do x. Então, a gente fica, ó, temos dy g de y, por isso que é separável, a gente vai conseguir separar tudo que está em y para o lado da variável, né, da minha variávelzinha aqui, diferencial de y, e o x, né, a minha variávelzinha, né, de integração dx vai ficar com a parte em x, f de x dx. Essa aí que é a nossa lógica. E aí fica muito fácil, porque a solução é a gente integrar ambos os lados. Eu vou ter integral de dy g de y igual a integral de f de x dx. Tranquilo? Então, bora fazer um exemplozinho que é mais fácil, né? A gente resolve um exemplozinho e mata a aula. Então, bem simplesinho. Então, um exemplo pra gente aí, ó. Então, considere o seguinte exemplo aí, ó. dy dx
igual a x mais xy, tá certo? Então, vamos fazer a nossa solução. Então, como é que faz isso aí? Obviamente, é um exemplo bem simples, é para a gente aprender mesmo aí a técnica. E aí, nos exercícios, vocês se debruçam, né, para relembrar essas coisinhas aí. Mas é bem simples, note aí que a gente pode, nesse exemplo aqui, ó, colocar o x em evidência. E se a gente fizer isso, a gente vai ficar com dy dx igual a x em evidência, 1 mais y, tá vendo? Ó? Então, ó, eu tenho, tá vendo? Ó? Eu tenho o meu x aqui como a minha função f de x, eu tenho meu 1 mais y como a minha função f de y, tá vendo? Aí, tranquilinho. Então, eu consegui colocar no formato, né? Deixa eu voltar aqui. Consegui colocar no formato que eu já sei que tem que ficar de fx, agora é só separar as partes e integrar, sem muito segredo. Então, eu vou ter aqui, ó, uma integral, logo, eu vou ter aqui uma integral em dy de 1 mais y e uma integral em dxx, tá vendo? Bem tranquilinho, né, pessoal? Então, eu vou ter integral em x dx. Beleza? Essa integral é tranquilinha de fazer. Essa integral de 1 mais y vai para ln de 1 mais y, então não tem muito o que fazer. Então, ln de 1 mais y igual a integral de x aqui, ó. X, então, aqui vai ter que ficar x ao quadrado, não é isso? X ao quadrado sobre 2, e a gente vai introduzir aqui uma constante de integração, tá certo? Então, considere que você tem uma constante de integração aí de cada lado, não importa muito. Então, a gente pode passar para o outro lado e chamar tudo de uma constante só. Não tem muito segredo, não. Beleza? Resolvido? Não, professor, não está resolvido. A gente precisa escrever isso aqui em função de y. Essa aqui é a brincadeira, mas não tem segredo. Agora a gente já sabe como é que faz isso, né? A gente aplica, como isso aqui é ln, a gente aplica, né? Isso aqui, o e, né? Faz e elevado a ln e usa aí as propriedades de logaritmo, certo? Então a gente vai ter agora, aplicando o exponencial, então eu vou ter exponencial de ln de 1 mais y igual a exponencial, né, de x ao quadrado sobre 2 mais c. Essa aqui é aí a brincadeira. Esse cara aqui a gente aprende que caindo, né, a gente só relembrando aqui, o log, né, lembrando que a log de b na base a é igual a b, é uma propriedade de logaritmo. Então, é muito simples resolver, porque o ln é um logaritmo de base e. Então, vai cair o que está lá dentro, tá certo? Então, a gente tem aqui 1 mais y igual a e elevado, né? Vai ficar ali pra gente a e elevado. Eu já vou separar aqui, ó, a x sobre 2 vezes, né? Como eu tenho o produto, a gente pode usar, né, para essas exponenciais a regrinha da soma, vai ficar e elevado a c. Esse e elevado a c eu vou chamar de uma constante qualquer a. Então, ó, do lado de cá eu tenho a, que é esse e elevado a c, exponencial de x2 sobre 2. Então, eu vou ter y igual a exponencial, tá certo? De x sobre 2 menos 1. Então, essa aí é a nossa solução aí geral desse problema. Tranquilo, pessoal? Então, é isso aí. O nosso videozinho vai ficando por aqui. Até a próxima aula, onde nós vamos tratar aí de equações exatas.